Glória a Deus, boa noite, igreja, a paz seja convosco, amém? Se coloque de pé, vamos adorar e engrandecer ao nome do Senhor, porque Ele é o único digno. Glória a Deus, aleluia. Louve ao Senhor hoje, essa noite, com as suas palmas, com a sua dança. Louve ao Senhor com a sua voz e com toda a sua alegria, porque Ele é digno, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Comece a dizer palavras engrandecendo o nome dEle. Nós te adoramos, Jesus. Continue aplaudindo o nome dEle. Tu és digno, Jesus. Nós engrandecemos o seu nome e queremos te entregar todo o nosso louvor. Aleluia. Nós fomos transformados, amém? Nós fomos justificados e somos santificados pela graça. Dá louvor com palmas, dá louvor, Ele é digno. Dá louvor com sua voz, bendita o Rei, bendita o Rei. Louvor com palmas, dá louvor, Ele é digno. Dá louvor com sua voz, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louvem, todos
Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações e os povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Aleluia! Só Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Glória a Deus. Olha para o seu irmão do lado. Dê um abraço nele. Cumprimente ele. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim para ele, olhando nos olhos dele. Diz assim: os que confiam no Senhor. Mais alto. Os que confiam no Senhor, eles não se abalam. Eles não se abalam. Aleluia. Porque é o Senhor que é a nossa rocha. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar do seu amor. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Aleluia. Se você está firmado na rocha, dê glória a Deus bem alto, porque significa que você não vai se abalar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar.
força. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Não, não, não. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louva ao Senhor com as suas palmas. Jesus, todo esse som é pra ti, Senhor. Aleluia! Louve o Senhor com as suas palmas, com a sua voz, aleluia! Grande é o seu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Grande é o seu nome, Jesus. Salmos 84:10 diz: melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. E comece a dizer para o Senhor o quanto você ama a presença dEle. O quanto você ama a presença. O quanto você ama estar aqui na casa de Deus. Abra sua boca e comece a dizer palavras ao Senhor. Nós te amamos, Jesus, amamos a sua casa. Nós amamos a sua vontade, Senhor, amamos a sua presença. E nesse momento eu também te convido para que durante esse louvor você decida abandonar aquilo que na sua vida tem sido mais importante que a presença de Deus. E a presença não é só aqui na igreja, mas durante os seus dias, o que é que tem sido mais prioridade para você do que a presença do Senhor? Eu te convido a abandonar tudo durante esse louvor. Aleluia. Jesus.
Escute o clamor da sua noiva, que deseja estar na sua presença. Em tua presença, em tua presença, é onde queremos Aleluias. Continua, igreja, nesse mesmo espírito de adoração, erguendo as tuas mãos, dizendo palavras de adoração, de amor, de louvor, palavras de paixão ao nosso Deus. Diz que você o ama, diz que você o adora. Se rende nesta noite completamente, como tinha dito a Badu antes desse louvor. Não pense em mais nada, somente busque a presença nessa noite, porque a tua presença é tudo que nós precisamos, é tudo que nós te pedimos, é tudo que nós precisamos ter, é a tua presença, é a tua doce, santa e maravilhosa presença. O Salmo 84, versículo 10 diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro permanecer nas tendas da perversidade. Uma coisa eu te falo, meu irmão, minha irmã, você não está aqui por acaso, você não está aqui porque o universo conspirou para que você estivesse aqui, não. Se você veio aqui é com um propósito, de receber a bênção do Senhor, de ouvir louvores, de ouvir uma palavra que pode transformar a tua vida daqui para frente. Mas o que nós temos que fazer quando estar aqui, quando nós pisamos neste lugar, é sentir a doce e gloriosa presença. Porque sem a presença nós não somos nada. Mais vale um dia neste lugar do que 1000 em outros. Por isso levante as tuas mãos em espírito de adoração, clamando e adorando, aplauda, mas glorifica, aplauda glorificando. Diz que você o ama, diz que você o adora, diz que você o glorifica, que sem Jesus eu não sou nada. Aleluias, glórias, glórias, glórias ao nome do Senhor. Oh Senhor, se nós estamos aqui é por tua causa, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém.
Glórias a Deus. Mais um domingo na casa do Senhor. Que privilégio, que honra, que maravilha, que coisa linda. Estamos vindo ontem à noite de um maravilhoso jantar de casais. Foi bom, foi gostoso, né, casais? Foi uma bênção, foi maravilhoso. Só não dancei forró, porque a minha cintura não... Graças a Deus, né, pastor? A gente se entende. Mas para quem gosta, foi maravilhoso e foi uma grande bênção. Quero parabenizar aqui aos líderes, pastores Ariane e Eduardo. Foi uma grande bênção, viu? Me diverti bastante, foi muito bom. Mas pode se assentar, fica à vontade. Você está no melhor lugar que você possa estar, que é na casa do teu pai. Glórias a Deus. Na última quarta-feira, ministrando na escola de Daniel sobre o livro de Filipenses, tem um versículo que Paulo, ministrando para a cidade de Filipos, me chamou muito a atenção, que é Filipenses capítulo 4, versículo número... Cadê? Achei! Versículo de número 19. Filipenses 4:19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Posso ouvir um amém? Vocês entenderam esse versículo? Em Cristo Jesus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele nos suprirá em tudo aquilo que nós precisamos. Mas primeiro, temos que buscar o reino, como diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, para que não nos falte nada. E o buscar o reino também é através dos dízimos, das ofertas e das sementes que nós plantamos nessa casa. Somente através delas a casa do Senhor, ela é mantida, ela é suprida, e a obra possa prosseguir como ela está progredindo e está avançando. Não sei se você reparou, não sei se foi só eu, está tendo carinhas novas nesta igreja, e glórias a Deus por isso. Isso é um sinal que a obra está avançando. Eu sempre, quando vou cumprimentar, às vezes eu não sei o nome. Por exemplo, tem o grandão ali, ó, que eu sempre chamo ele de grandão. Aê, meu amigão, glória a Deus pela tua vida. Isso é um sinal que o reino de Deus, ele está avançando, ele está progredindo. Mas isso é através da nossa oferta, da nossa plantação nesta terra fértil. E que com certeza, conforme Paulo disse aos Filipenses, o Deus, na riqueza da sua glória, Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele há de suprir em Cristo Jesus, e somente através de Cristo Jesus, tudo aquilo que nós necessitamos. Às vezes nós precisamos de um escape financeiro, precisamos de uma liberação de uma causa na justiça, precisamos de um meio de não deixar que as coisas faltem na nossa casa. Uma coisa eu tenho que falar para vocês, igreja: confiem no Senhor. Somente confie, porque Ele há de suprir todas as necessidades em Cristo Jesus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, a sua semente para ser plantada nesta casa. Ah, mas pastor, eu não trouxe dinheiro. Você pode pagar pelos meios eletrônicos. Tá vendo um adesivinho que tem aí colado na parte traseira de cada cadeira? Este é o QR Code. Aqui no telão também tem o mesmo QR Code. Tem a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Também tem a maquininha de cartão. Há todos os meios para você fazer o seu plantio na casa do Senhor. Amém? Erga a tua oferta, o teu dízimo.
Eu vou orar abençoando e você vai vir na frente, entregar no gasofilácio, e os pastores irão abençoar, trazendo prosperidade sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, oramos agora, Senhor, sobre os dízimos e as ofertas. Senhor, sobre as sementes que serão plantadas na tua casa, que são para a manutenção da tua obra. Senhor, eu te peço, Senhor, traz o escape financeiro, a liberação na justiça, Senhor. Senhor, que haja, Senhor, portas abertas de emprego, promoções, que haja prosperidade, que eles sejam, Pai, prósperos em tudo que eles fizerem. Senhor, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém, amém. Pode trazer a tua oferta, o teu dízimo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluias. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Eu vou dar alguns recados importantes. Semana que vem, domingo de ceia, a partir das 9 horas da manhã. Mas não será somente um domingo de ceia. Nós estaremos celebrando as bodas de prata dos pastores Meire e Olegário. Você pode glorificar ao nome do Senhor? Vai ser uma festa incrível. Quer um conselho de um amigo? Chegue cedo, vai lotar. Chegue cedo, amém? E aí você aproveita, cultua a Deus, glorifica ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pela união deles. E depois vai ter um delicioso almoço em comunhão com toda a igreja, amém? Não falte, vai ser um domingo especial na presença do Senhor. Deixa eu pedir para que a Juliana se coloque de pé. Juliana, sim. A Juliana, lá atrás tem um stand com umas camisetas, com umas roupas belíssimas. Se você quiser ir lá visitar, mas não só visita não, tá? Tire o escorpião do teu bolso e compre uma camiseta lá com a Juliana, tá bom? Deus abençoe, Ju. Cadê a Tati? Se coloca de pé, Tati. Mais conhecido como minha prima. Nós temos o mesmo sobrenome. Nós somos primos de 14º grau, viu, irmãos? Glórias a Deus. Ela está lá fora também vendendo canecas e camisetas. É isso, Tati? Com temas da Copa do Mundo. Copa do Mundo tá chegando. Eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Então passa lá e dá uma olhadinha também, tá bom? Deus abençoe, Tati. Pastora Selma, por favor, ela estará ministrando a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu peço que você calorosamente receba ela, glorificando ao nome do Senhor com as tuas palmas, em nome de Jesus. Deus abençoe, igreja. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Ministério, muito obrigada. Até daqui a pouco. O salmista vai dizer que alegramos quando vamos à casa do Senhor. E hoje é um dia de alegria, porque nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Que o nosso culto hoje seja prestado ao Senhor, aquele que é digno de toda honra e de toda glória.
Você está no melhor lugar. Garanto para vocês que esse é o momento mais importante do dia de vocês. É esse momento que vocês separam para estar na casa do Senhor. É esse momento que nós tiramos para estar louvando, agradecendo e adorando o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, Ele já está falando conosco desde o primeiro louvor que eles ministraram aqui. Desde o primeiro louvor, quando a Madu ministrou, que pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos justificados. Nós somos santificados. E o Espírito Santo de Deus já vem falando conosco desde os louvores. E continuará falando conosco através da sua palavra. Essa palavra, essa mensagem, eu ministrei ela em um culto aqui na quarta-feira, que o pastor Tiago fez um mês de abril, onde ele falou sobre a obra de Cristo na cruz. E eu fiz essa ministração, ministrei aqui e pedi ao Senhor: Senhor, se for me dado uma nova oportunidade de ministrar, que eu ministre essa palavra novamente. Foi uma palavra que mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração. Quando eu ministrei, eu conversava com meu esposo e as lágrimas desciam, de entender o que realmente aconteceu na cruz. Qual é a obra da cruz. E o mais interessante é que eu fiz esse pedido para Deus, e hoje pela manhã, quando a pastora me pede para trazer a palavra, eu disse assim: meu Deus, deixa eu correr aqui nas minhas ministrações e ver o que o Senhor quer que fale essa noite. E o Senhor não precisa me lembrar, mas Ele me lembrou. Ele não precisa nos lembrar daquilo que nós pedimos, mas Ele me trouxe a memória. Você não me pediu para ministrar, que se fosse te dado uma nova oportunidade de ministrar a palavra da obra na cruz, você iria ministrar ela? Eu disse: é mesmo, Senhor. Mas mesmo assim eu ainda disse assim: Senhor, eu vou dar uma arrumada nela. E nada fluía, nada nessa mensagem fluía. E aí então eu deixei essa mensagem, fui almoçar, e o Senhor disse assim para mim: não é a mensagem que você queria ministrar, que você me pediu? Por que que você está pedindo? Por que que você quer mudar ela? E assim é o Senhor. Assim a obra da cruz começa na minha vida, na sua vida. Quando nós entendemos e vemos as pequenas coisas. Quando nós entendemos e vemos aquilo que nós pedimos ao Senhor. E mesmo, como eu disse, Ele não precisando nos lembrar de nada, mas Ele traz a nossa memória. E a cruz é para trazer a nossa memória do que foi, do que aconteceu ali. O que realmente aconteceu ali na cruz, de fato. E como isso muda a minha e a sua vida. Muitos falam da cruz, muitos falam de Jesus. Ela aparece em diversos lugares. Ela aparece em monumentos, ela aparece em prédios, em joias com o símbolo da cruz, em artes, em músicas. A todo momento essa cruz aparece. Para algumas pessoas é apenas um símbolo religioso. Tem pessoas que passam pela cruz e se benzem. Para outras pessoas, um símbolo de amor sacrificial. Mas para outras pessoas, um ato de martírio político e religioso. Mas a cruz é o centro da redenção de Cristo. É na cruz que nós fomos libertados da escravidão, do pecado, do domínio do pecado. Ali na cruz, nós não somos mais dominados pelo pecado. Um gesto de nobreza não foi somente um gesto de nobreza, não foi um gesto de nobreza. Foi na cruz que Jesus suportou tudo, por mim e por você, por amor a mim e por amor a você, por amor à humanidade. Foi por esse motivo, em obediência ao Pai. Porque ali, Cristo Jesus estava sendo obediente ao Pai. Tamanha é o amor de Deus por nós. E Cristo se cumpriu isso ali na cruz. Antes mesmo da criação do mundo, a cruz já existia. Antes mesmo de Deus criar o mundo,
O pai já sabia que entregaria o seu único filho para morrer por nós, porque ele já sabia que a humanidade que ele iria criar era uma humanidade pecaminosa. Então ele entregaria antes mesmo dele criar o mundo. A cruz já existia. Então tamanha a importância dessa cruz, de olharmos para essa cruz e entendermos o que realmente aconteceu ali. Não olharmos mais para essa cruz somente como um símbolo qualquer. Não olhar para essa cruz somente como esse símbolo ali em prédios, em artes, em músicas, mas entender verdadeiramente o que aconteceu ali, naquele dia, naquele lugar. O que o Senhor passou por mim, o que o Senhor passou por você, pela humanidade, por todos nós. Amém? Que o Senhor nessa noite venha falar conosco de uma forma poderosa e que essa palavra ela possa entrar dentro dos nossos corações e ela venha transbordar, frutificar, a ponto de nós sairmos daqui e pregar esta mensagem da obra na cruz para os nossos amigos, nossos familiares. Amém? Convido vocês a abrirem a palavra de Deus, que se encontra lá em João, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo nele crê tinha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Curva suas cabeças, feche os seus olhos. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Senhor, nós nos rendemos a Ti, ó Pai, aos Teus pés, ó Pai. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua palavra. Venha falar conosco, ó Pai, de uma forma, Pai, grandiosa, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, venha intervir nos nossos meios, ó Pai. Faça, Pai, gerar vidas, em nome de Jesus neste lugar, ó Pai. Traga transbordo, esperança, Senhor. Ânimo para continuarmos e não desistirmos, ó Pai. Aqui está a Tua igreja, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar, ó Pai, aqui no Teu altar para ser instrumento do Senhor, ó Pai. Peço a Ti, Pai, que todo ladrão da palavra, Senhor, venha cair por terra, Senhor. Que toda preocupação nesse momento, Senhor, venha ser deixada, Senhor, ali de fora, Pai. Mas que aqui, Pai, o Espírito Santo de Deus venha agir. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, para curar, para salvar, para manifestar o Teu poder e a Tua glória, Pai, através da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Em Apocalipse 13, 8 diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como eu disse aqui no início, que a cruz foi criada mesmo antes do mundo ser criado. Antes de Deus falar, haja luz, Deus já tinha dito, haja cruz. A criação e a cruz, elas caminham lado a lado, as duas caminham junto. Criação e cruz. Sem a criação não havia cruz. E sem a cruz não haveria criação. Sem a humanidade perdida, não haveria motivos para Jesus morrer por nós. Então tudo foi visto por Deus, tudo foi feito, planejado por Deus. Deus já sabia de tudo isso que iria acontecer, mesmo antes da criação do mundo. Mesmo antes dele nos criar, ele já sabia que nós seríamos uma humanidade pecaminosa. A cruz não foi uma surpresa, ela foi planejada. Então não foi por um acaso que temos a cruz, mas a cruz foi planejada. Porque de Gênesis a Apocalipse, a cruz é o pano de fundo de toda a história. De toda a história da humanidade,
da unidade da cruz. Então a cruz e a criação, elas caminham junto. Se vocês começarem a ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em todas elas, a cruz vai ser o pano de fundo. Então o Pai já sabia que a humanidade que Ele iria criar era uma humanidade pecaminosa. Ele já sabia que Ele teria que enviar o teu único filho para morrer por mim e por você, para nos salvar. Para morrer por esta humanidade, por todos nós. A obra de Cristo na cruz nos revela que Deus não desistiu de nós. E por esta razão, nós também não podemos desistir do Senhor. A cruz nos revela isso. Ele não desistiu de mim. Então eu também não posso desistir de Cristo. Cristo não desistiu de você. Você não pode desistir de Cristo. Independente do que você esteja vivendo ou passando. Nós precisamos olhar para essa cruz e crer que aquilo que aconteceu ali foi para nos beneficiar. Mesmo sendo uma humanidade pecaminosa. Mas houve ali um homem que morreu por nós, Cristo Jesus, para nos salvar, para nos libertar. O grande clímax do Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, onde Jesus morre por amor ao Pai e por amor a nós. Tudo aquilo que é dito no Velho Testamento, o grande clímax se cumpre no Novo Testamento. Quando acontece a morte de Cristo. E no lugar da nossa rebeldia, no lugar dos nossos pecados, se tornou um lugar de salvação. Pecamos diante de uma árvore. Pecamos diante de um madeiro. E Jesus foi morto e crucificado. E onde Ele foi crucificado? No madeiro. Desde lá da criação do mundo, nós pecamos diante de uma árvore, de um madeiro. E Jesus foi morto e crucificado no madeiro. Desde pequeno, eu vendo esse estudo, desde pequeno Jesus, ele já tinha sido treinado. Ele já vinha sendo treinado pelo seu pai aqui na terra. A ser um carpinteiro. E qual é o insumo, qual é a matéria-prima que um carpinteiro, ele precisa para fabricar os seus móveis? A madeira. Desde pequeno, Jesus já era lembrado. Para qual razão ele teria vindo a este mundo? Para o madeiro e madeiro de cruz. E nós precisamos ser lembrados constantemente, continuamente, da obra da cruz. O que de fato aconteceu ali, qual é a razão, o que aconteceu ali naquela cruz. Ali Deus apenas não demonstra o seu amor, mas ali Deus resolve um problema da justiça e nos proporciona a reconciliação de justiça e amor. Ali, justiça e amor se encontram. Em Salmos 85:10, não precisa colocar, diz assim: encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então, naquele momento ali, há esse encontro da justiça e do amor. Eles se encontram. Por meio da cruz, Deus nos concede a justificação. Por meio da cruz, Deus nos concede a regeneração. Por meio da cruz, Deus nos concede a santificação. Justificação, uma nova posição diante dele. Regeneração, uma nova vida, uma vida nova. E santificação, uma transformação contínua, uma
transformação que é feita dia após dia. Não é uma transformação que acontece do dia para a noite, mas é uma transformação que é todos os dias. E isso acontece pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ser lembrados constantemente da nossa vocação, que de fato aconteceu naquele momento de crucificação. O que realmente aconteceu ali? Ali Jesus foi humilhado, ali Jesus foi abandonado, ali Jesus sentiu dor, sentiu medo, sentiu vergonha, sentiu sede. Sobre ele estavam todos os nossos pecados. Um homem que não era pecador, mas tomou sobre si todos os nossos pecados. Todo cristão precisa passar pelo crivo da cruz para sermos lembrados do que realmente aconteceu ali naquela cruz. Em Lucas 9:23 diz assim: se alguém que vier após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome sua cruz e siga-me. Não deixe, não abandone a sua cruz. Não siga sem a sua cruz. Porque lá, o Senhor morreu por você, morreu por mim. Talvez você possa estar pensando assim: é muita dor, é muito sofrimento. Mas Jesus também fala: eu senti tudo isso na cruz. Eu me emociono muito quando eu ministro essa palavra, porque eu fico imaginando o que esse Jesus fez por mim, por nós, pela humanidade ali na cruz. E quantas vezes nós trocamos esse Jesus, quantas vezes nós abandonamos essa cruz, porque ela se torna no meio do caminho pesada. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está dizendo para eu pegar a minha cruz só hoje e amanhã deixar ela. É dia a dia. Por isso todo cristão precisa passar pelo crivo da cruz, para entender o que realmente aconteceu ali naquele dia, naquela cruz. E não deixar a sua cruz de lado. Não abandonar a sua cruz. A cruz é central. Ela é fundamental na fé cristã. Entender o que aconteceu nela é primordial para as nossas vidas. Primeiro, nós fomos justificados. Nós temos uma nova posição diante de Deus. E aí eu fico imaginando, lá no nosso trabalho, quando um funcionário vai faltar, e ele vai e manda me avisar, avisa para o meu esposo que não estará, ele está justificando a sua ausência. Então, aquele funcionário para nós, ele passa a ser visto de uma outra forma, um funcionário responsável, que justifique. Agora imagine essa justificação que nós temos diante do Senhor. Uma nova posição diante dele. E aí eu fico imaginando Cristo nos justificando. Nós fomos regenerados. Temos uma nova vida. Uma vida nova em nós. Nós somos santificados, que é essa transformação contínua. Dia após dias. Isaías 53, no capítulo 4, 5, nos diz, nos revela, que Deus estabeleceu um plano perfeito. Um plano perfeito, que seu filho, seu único filho, assumiria em meu lugar, no seu lugar, a sua culpa. A cruz não é somente um símbolo, igreja, mas é um ato de amor e de justiça. Jesus não tinha pecado e não se tornou um pecador, mas levou sobre si todos os nossos pecados. Naquela cruz foram todos os nossos pecados, todas as nossas sujeiras, as nossas mazelas.
as nossas mentiras, as nossas frustrações, as nossas decepções, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ter amor, para que nós pudéssemos ter perdão, para que nós pudéssemos ter uma nova posição diante dele. Sem a cruz é impossível perdoarmos. Se nós não estivermos firmados nessa cruz, se os nossos olhos não estiverem voltados verdadeiramente em entender o que realmente aconteceu ali, é impossível nós perdoarmos, porque nós não somos capazes disso, porque nós somos o quê? Uma humanidade que é o quê? Foi criada o quê? Pecaminosa. Se o Senhor não habitar em mim, eu não consigo perdoar, Diana, quem me machucou. É o amor de Cristo, é a paz do Senhor reinando dentro de mim, é que eu consigo liberar o perdão para aqueles que eu preciso perdoar. Perdoar, pedir perdão para aquelas pessoas também que eu ofendi. Porque quando a Madu iniciou aqui, ela disse assim: curve suas cabeças e comece a pedir perdão. É muito difícil a gente assumir a nossa culpa. É muito difícil a gente assumir quando erramos. Mas o benefício da cruz nos traz isso, de entendermos que nós podemos sim perdoar, amar, ter uma nova posição, sermos regenerados novamente. Se a cruz nos concede justificação, ela também abre caminhos para a regeneração. Para sermos regenerados verdadeiramente, genuinamente, o novo nascimento, ele precisa acontecer. Quando esse tanque batismal ele é aberto, aqui, nesse dia, nós temos um novo nascimento, nós somos regenerados. Aqui o velho homem morre e nasce um novo homem, um novo homem regenerado, um novo homem transformado. Aqui todos os seus pecados é deixado aqui. Por isso, igreja, não perca tempo de se voltar para Jesus. Não espere o melhor momento, não espere estar pronto, porque nós nunca estaremos prontos. Sempre vai haver alguma coisa para nos impedir. Mas é tempo da gente meditar na palavra e entender o que realmente aconteceu naquela cruz. Quando nós pedimos, quando nós sabemos que somos regenerados, que há uma vida nova em nós, nós não precisamos mais estar preso àquele pecado. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Ele não mais nos domina. E isso só acontece por meio de um milagre do Espírito Santo de Deus, que é o que concede esse milagre, que traz nova vida, espiritualmente dizendo, traz uma nova vida a quem estava morto, e hoje uma nova criatura. É o poder do Espírito Santo de Deus. Efésios 2:5 passa da morte para a vida. Ezequiel 36, 26 recebe um novo coração. 2 Coríntios 5:17 torna-se uma nova criatura. E isso só é possível porque a cruz, ela é central em nossas vidas. Porque a cruz de Gênesis, Apocalipse, ela é o pano de fundo. Isso só é possível. Sem a cruz não haveria um novo nascimento. Sem a cruz, o ato que nós fazemos aqui de descer as águas, de entregar as nossas vidas a Cristo, aquele que morreu por nós, não iria acontecer. Porque aqui foi na cruz que fomos regenerados. A verdadeira fé só nasce em um coração regenerado e transformado. A fé não vai nascer
e um coração que não é regenerado, e uma pessoa que nasceu novamente, que foi transformado, que teve a sua vida transformada. O perdão só vem através desta transformação. O amor, a paz, só acontece através dessa transformação, o arrependimento verdadeiro. Porque às vezes nós falamos que arrependemos, mas arrependemos da boca para fora. E não nos arrependemos de coração, verdadeiramente. Em João 3:3 diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então não demore, não espere mais. Porque ali na cruz, você já foi justificado, regenerado e santificado. Se existe o desejo no seu coração, não espere mais. Porque é a palavra de Deus quem diz. Não pode ver o reino de Deus. Se você sente no seu coração que você precisa nascer de novo, ore ao Senhor e busque por esse novo nascimento. E isso não é opcional, não é uma opção que Deus nos dá. É necessário. É necessário. Se na cruz nós somos justificados, regenerados, na cruz também nós somos santificados. Na cruz também há santificação. E essa santificação, ela acontece dia após dia. Em crescimento e obediência, em vitória progressiva, dia após dia. Essa vitória progressiva é sobre o pecado. O reflexo do crescimento do caráter de Cristo em nós. É aí que vem acontecendo a santificação. Ela é um processo. Todos os dias ela acontece em nossas vidas. E é pelo poder do Espírito Santo. Que vem e traz para nós um novo dia, um novo recomeço. Não dá para ser santo, igreja, somente aqui na igreja. Não darmos para ser santos somente quando nós estamos com o povo da igreja. Nós precisamos ser essas pessoas que somos aqui no nosso trabalho, na nossa casa, onde estudamos, em outros relacionamentos que não são só aqui da igreja, e outras amizades, e outros grupos de amizades que não são só aqui da igreja. Porque sermos crentes somente aqui na igreja é fácil. Nós estamos no meio somente de cristãos. Mas nós precisamos ser santos em todo lugar. É em todo lugar, não é só aqui. Eu não posso ser crente, cristã, santa, só perto da minha filha. Mas eu preciso ser também nos lugares onde ela não está. Antes, nós éramos escravos do pecado. Mas hoje nós somos o quê? Nós somos libertos desse pecado. Porque sobre Cristo, Ele pegou sobre Ele os nossos pecados e as nossas dores. Não podíamos agradar a Deus. Mas hoje nós temos uma nova posição diante dEle. Nós temos uma nova vida diante dEle. Nós somos santificados dia após dia. E quando eu entendo, e quando eu vejo aquela cruz vazia, eu entendo que Jesus, Ele não está morto. Jesus está vivo, ressurreto, um Cristo ressuscitado. Um Cristo que morreu por mim, pela minha culpa, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelos tudo de mal que eu fiz, mas Ele tomou sobre si. E hoje é um Deus, é um Jesus ressuscitado,
E porque Ele vive, eu posso crer na cura. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer que os meus serão alcançados. Porque Ele vive, eu posso crer que amanhã será melhor do que hoje. Porque aquela cruz está vazia, eu posso crer em tudo aquilo que o Senhor possa fazer por mim, e pela minha família, e por todos nós. Porque Ele vive, aquela doença que você não acredita que tem cura, pode ser curado. Porque Ele vive, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos que ainda não estão, possam estar aqui. É porque aquela cruz está vazia. É porque nós precisamos entender o que aconteceu naquela cruz. Ali não foi simplesmente um ato de nobreza, mas foi ali que Jesus foi humilhado. Foi ali que Jesus sentiu sede, foi dado vinagre. Foi ali que os pregos foram batidos nos seus punhos. Essa parte, entre esses dois ossos, para sustentar o peso do corpo. Vocês já conseguiram imaginar o que aconteceu naquela cruz por mim e por você? E quantas vezes nós abandonamos essa cruz? E quantas vezes nós deixamos esse Jesus de lado? Nós trocamos Ele por prazeres momentâneos. Porque hoje eu não estou bem, então eu não vou adorar o Senhor. Porque hoje a minha casa não está como eu gostaria que estivesse, então eu não vou adorar o Senhor. Mas quando eu entendo o que aconteceu verdadeiramente ali naquela cruz, eu começo a trazer para mim e ver o que realmente aconteceu ali. E trazer isso para a minha vida e dizer, eu preciso falar mais desse Jesus. Eu preciso falar mais do que realmente aconteceu naquela cruz. Eu não posso enxergar essa cruz mais simplesmente como um símbolo. Eu preciso ministrar na vida do meu esposo, eu preciso ministrar na vida da minha filha, o que realmente aconteceu naquela cruz. Um homem que não tinha pecado, um homem que aos 33 anos, se a gente pegar um homem de 33 anos aqui, qual é o sonho desse homem? É casar? É ter filhos? É ter netos? Tudo isso foi tirado de Jesus, por mim e por vocês. Por amor, por obediência de Deus a nós. E aí eu fiquei imaginando, esse homem desde criança, ele sendo treinado, porque ele foi treinado desde criança. Ao madeiro, à cruz, a humilhação que você possa estar vivendo, Jesus levou sobre ele naquela cruz. A vergonha que talvez você possa estar vivendo, foi sobre ele lá naquela cruz. O medo que você possa estar vivendo, foi sobre ele lá naquela cruz. Então eu não posso mais usar de desculpas para não pregar a cruz, Isa. Eu preciso que essa mensagem, ela alcance vidas e mais vidas. E ela só vai conseguir ser alcançada se nós abrirmos a nossa casa. Ontem, os jovens da minha casa e eu no quarto, eu chorava de alegria e agradecia ao Senhor por ver aqueles jovens reunidos, orando, louvando e buscando a presença do Senhor. É sobre isso essa mensagem da cruz. É sobre isso que nós precisamos levar essa mensagem da cruz, pregar essa mensagem da cruz. Não esperar mais tempo. Se você ainda não se decidiu por Cristo, ou se você se afastou de Cristo, hoje você tem a oportunidade de dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me transforma de dentro para fora. Que não seja uma transformação momentânea,
mas que seja essa transformação nesse processo de santificação, de dia após dia. Talvez sozinho, muitas das vezes nós não podemos conseguir, mas o Senhor deixou aqui o Consolador. Olha o amor de Jesus, de Cristo, de Deus por nós. Até que Ele volte, tem o Consolador aqui. O ministério pode subir, por favor. Em Números 21, do 4 ao 9, diz que Deus havia mandado serpentes para picar aquele povo. E aí aquele povo chega até Moisés e diz assim: nós pecamos contra Deus, pecamos contra ti. E ali aquelas serpentes venenosas picavam e muitos homens morreram. Moisés então clama a Deus. E Deus diz a Moisés para que ele fizesse uma serpente de bronze e colocasse no madeiro. E que todos aqueles que fossem picados pela serpente e olhasse para aquele madeiro com a serpente, fossem curados. Só que Deus, interessante que Deus não disse assim: não, vocês não vai ser mais picado depois que fez a serpente e colocou ali naquele madeiro. Deus não disse isso, mas Deus disse assim: todo aquele que for picado e olhar para aquele madeiro será sarado. Então, igreja, pegue sua cruz e siga Jesus. As lutas, as serpentes, elas irão vir. Mas naquela cruz há um Cristo ressuscitado, ressurreto, que morreu por mim e por você. As lutas podem vir, as picadas de serpentes podem vir, mas nós temos um Deus que dia após dia segura em nossas mãos, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos continuar e não desistir. Que nesta noite você possa pegar a sua cruz. Eu não sei qual é a sua cruz. Eu não sei se é a cruz da tristeza, da dor, da humilhação, da desilusão, se é a cura que você necessita, se você foi rejeitado, se é a vergonha. Eu não sei qual é a sua cruz hoje. A psicanálise, quando a gente passa por uma psicanálise, a profissional pede para que nós possamos olhar para a nossa dor. Porque quando nós olhamos para a nossa dor, nós conseguimos, isso dentro da psicanálise, nós conseguimos trabalhar isso que nos impede. Isso eu estou falando aqui no âmbito da terra, mas agora eu quero falar com vocês no mundo espiritual. Então pegue essa cruz, essa dor, essa tristeza, e siga em frente, pois todas as vezes que você olhar para a cruz, lembre-se que Ele pegou sobre si todas essas dores. Porque Jesus está falando isso conosco nessa noite? Porque Ele sabe de tudo que nós passamos aqui. Porque Ele viveu tudo lá naquela cruz. Porque Ele está dizendo da vergonha, da humilhação, da tristeza, da decepção, da mentira, da vergonha. Porque tudo isso Ele passou lá na cruz e está dizendo: meus filhos, eu estou contigo. Meus filhos, não desista de mim, porque eu não desisti de vocês. E eu não desisto de vocês. Eu só estou pedindo: pegue sua cruz e siga-me.
serpentes elas irão continuar, as dores irão continuar, mas nós temos um Deus que olhe por nós todos os dias. Nós temos um Deus que a palavra de Deus diz que Ele inclina os seus ouvidos. Eu fico imaginando Deus com os ouvidos inclinados aqui para a terra, nos ouvindo, ouvindo os nossos clamores, as nossas petições, vendo, ali o meu filho não vai conseguir, eu preciso colocar ali pessoas para dar a mão para ele e ajudá-lo a prosseguir, a não desanimar. Que nesta noite, a esperança que porventura poderia ter morrido dentro de você, renova essa esperança dentro de você, de dias melhores, de dias mais fartos, mais prósperos. E eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando da prosperidade, de amor, de paz, de alegria, de intimidade. É essa prosperidade que eu estou dizendo. Talvez hoje você possa não estar compreendendo nada do que está acontecendo ou do que aconteceu. Mas eu quero te convidar nesta noite a deixar de lado, a soltar aquilo que tem te impedido de viver uma nova vida, aquilo que tem te impedido de viver essa transformação da sua vida. Sabe aquele pecado de estimação que não quer largar? Deixa ele, entrega ele lá na cruz. Eu não sei o que está te impedindo, qual é o medo, qual é o desafio, mas eu quero te convidar nesta noite a abandonar essa tristeza, a abandonar esses pecados que dia após dia você comete eles. Ele já virou aquele pecado de estimação. Mas olhe para a cruz e lembra o que aconteceu ali na cruz. Não sou eu, a Selma que está dizendo, mas é a palavra de Deus que nos assegura de tudo aquilo que aconteceu ali e de toda essa transformação que o Senhor trouxe para mim e para você. Olhe para a cruz, porque quando o grande dia chegar, eu e você irá cantar: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena morrer por ti, valeu a pena renunciar por ti, valeu a pena as vezes que eu estive ali na tua casa, orando, jejuando, buscando. Valeu a pena quando eu entreguei a minha vida naquele tanque bastimal, entreguei a minha vida ao Senhor, e aquele velho homem se morreu. Valeu a pena, porque eu e você iremos cantar juntos: meu Deus, valeu a pena. Não espere mais estar pronto. Não espere mais. Só olhe para a cruz. Entenda o que aconteceu naquela cruz. Só olhe para a cruz e vê que lá você foi justificado, regenerado e santificado. Eu convido a igreja a ficar de pé e a louvar, a cantar esse cântico, mas buscando, ouvindo Ele e buscando no Senhor essa transformação que você necessita, essa mudança que você necessita. Sermos gratos ao Senhor por tudo que aconteceu ali naquela cruz. Sermos gratos ao Senhor por Ele ter morrido em meu lugar. Sermos gratos ao Senhor pelo seu amor por nós.
doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Oh, santo, santo és o Senhor. Isso me leva Senhor, mais perto de Aqui ti. está a tua igreja, Pai. Aqui estão os seus filhos. Mais perto Que dos nessa noite, teus Senhor, o caminhos. Senhor possa trazer renovo, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. E ao redor de nessa cada noite, Senhor, esquina, o Senhor possa, Pai, em trazer a cima de memória, Pai, cada de cada um aqui nessa noite, ó montanha. Pai. E trazer Eu não entendimento, Senhor, do que procuro aconteceu ali por naquela cruz, ó coroas Pai. Em ou nome de pelas Jesus, águas bênção, das Senhor, ó Pai. fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Senhor, toda decepção, tristeza, Senhor, Eu venha cair te por terra. direi Todo abandono, Pai, venha cair por terra, Pai. Em nome de Jesus. que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus Por ter caminhos. renunciado pelo teu evangelho, por ter vindo em tua casa e dizer, Tirarei Pai, a minha vai canção. valer a pena, Senhor. Doces palavras te darei, te darei. É na tua presença diante do Senhor, ó Pai, que eu clamo aqui nessa noite pela tua igreja, pelos teus filhos, ó Pai. Que todo medo, Senhor, vergonha, Pai. Isso Que me todos os leva pecados, mais ó Pai, aquilo perto que tem impedido os de seus filhos, ó Pai, de prosseguir, de mais continuar. perto O Espírito dos Santo de teus Deus caminhos. traga clareza em sua mente, em seu coração na noite de hoje, ó Pai. E que vidas aqui Ao redor nessa de noite, cada Senhor, esquina, possam ser transformadas, ó Pai. em cima de Renovadas, cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai, o grande
valeu a pena. Nós vamos cantar juntos. Valeu a pena. Valeu a pena as suas orações. Valeu apenas o seu jejum. Valeu a pena a sua renúncia. Valeu a pena os momentos que você esteve aqui. Valeu a pena os momentos que você tirou para ir na casa de uma outra pessoa, de um amigo, para falar do amor de Cristo. Valeu a pena você ler a palavra de Deus. Valeu a pena, valeu a pena. Você ter deixado tudo para ganhar o tudo que é o céu. Muitos dizem que o céu é o limite, mas eu digo a vocês que o céu é o nosso destino. Glória a Deus, aleluia. Valeu a pena. Valeu a pena. Todos nós iremos cantar no grande dia que valeu a pena. Glória a Deus, aleluia. Valeu apenas os jantares que foram feitos aqui. Valeram apenas os encontros, os congressos que nós fomos e ouvimos mais uma vez o nome de Jesus. Valeu a pena todo o tempo que nós dedicamos ao Senhor. Valeu a pena. Porque quando o grande dia chegar, que o noivo vier buscar a tua igreja, a tua noiva, nós vamos cantar: meu Deus, valeu a pena. Meu Deus, valeu a pena eu ter entregado a minha vida ao Senhor. Por isso eu digo à igreja: não perca mais tempo, igreja, de voltar para Jesus. Talvez hoje você estou aqui dizendo: é o meu último dia, eu não vou mais, eu não quero mais. Mas Jesus nessa noite está te fazendo um novo convite. Entrega para mim, lança sobre mim, sobre aquela cruz, porque vai valer a pena. Em nome de Jesus, vai valer a pena. E nessa noite eu despeço vocês no nome de Jesus. Que o Senhor possa trabalhar nessa palavra no seu coração durante essa semana, e que vocês possam entender verdadeiramente o que aconteceu ali naquela cruz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que essa semana você possa ter uma semana renovada, uma semana diferenciada. Uma semana onde você entendeu que você foi justificado, regenerado e santificado. Estende suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa reinar e ficar dentro de cada coração, desde agora e para todos sempre.